O Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, é um programa do governo brasileiro da área de alimentação escolar e segurança alimentar e nutricional, SAN, considerado um dos maiores e mais abrangentes do mundo em relação ao atendimento universal e à garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável. O programa tem como objetivos principais contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, para a aprendizagem, rendimento escolar e formação de hábitos saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e, principalmente, da oferta de refeições que cubram as necessidades nutricionais dos alunos durante o período escolar. Além disso, também são objetivos do PNAE envolver estados, municípios e Distrito Federal na execução do programa, dinamizar a economia local e respeitar os hábitos alimentares e vocação agrícola presentes na região local da escola envolvida no programa. São atendidos pelo programa os alunos de toda a educação básica, a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos, matriculados em escolas públicas, filantrópicas e em entidades comunitárias conveniadas com o poder público. Como falado anteriormente, o PNAE oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes da educação básica. O governo federal repassa a estados, municípios e escolas federais valores financeiros efetuados em 10 parcelas mensais, de fevereiro a novembro, para a cobertura do ano letivo. O valor repassado pela União aos estados e municípios por dia letivo para cada aluno é definido pela etapa de ensino, indo de 32 centavos a R$ 2. O programa do PNAE é fiscalizado diretamente pela sociedade por meio dos Conselhos de Alimentação Escolar, CAE, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, pelo Tribunal de Contas da União, TCU, pela Controladoria Geral da União, CGU, e pelo Ministério Público. Além de trazer uma alimentação adequada e saudável para os estudantes, com a Lei número 11.947, de 16 de junho de 2009, 30% do valor repassado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar, medida que estimula o desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades. O cardápio escolar é elaborado por uma nutricionista, respeitando os hábitos alimentares locais e culturais, atendendo às necessidades nutricionais específicas. Com a chegada da pandemia da Covid-19, desde o dia 23 de março de 2020, as redes estaduais de educação básica suspenderam as aulas presenciais em todo o território nacional para o cumprimento do distanciamento físico-social e a segurança dos estudantes frente à pandemia da Covid-19. Porém, para muitos alunos, as principais refeições do dia eram realizadas no ambiente escolar e a suspensão das aulas das escolas públicas significou a interrupção ou precarização do acesso à alimentação. Esta medida impacta no orçamento familiar e também prejudica quantitativa e qualitativamente a alimentação dos alunos. Por essa razão, no dia 7 de abril, a Lei nº 13.987 autorizou, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas, em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com os recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos das escolas públicas da educação básica. E no dia 13 de abril, o Ministério da Educação, MEC, e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, publicaram uma resolução para que as secretarias de educação de estados, do Distrito Federal e de municípios realizassem essa distribuição de alimentos do PNAE, garantindo a alimentação dos estudantes das redes públicas da educação básica enquanto as aulas estão suspensas. De acordo com essa resolução, os alimentos devem ser distribuídos em kits definidos pela equipe de nutrição local, de acordo com a faixa etária de cada estudante e o período em que estaria sendo atendido na unidade escolar. Todos os kits devem seguir as determinações do PNAE, como respeitar hábitos alimentares, cultura local e a qualidade nutricional e sanitária, além de serem compostos preferencialmente por alimentos in natura ou minimamente processados, tanto para os gêneros perecíveis quanto para os não perecíveis. Além disso, o fornecimento semanal de frutas e hortaliças deverá ser mantido sempre que possível e priorizando a aquisição dos alimentos pela agricultura familiar. Para que haja um maior cuidado em evitar aglomerações nas escolas, o FNDE recomenda que a entrega do kit seja feita na casa do estudante, ou que somente uma pessoa da família vá retirá-lo na unidade escolar com horário marcado.
Ainda, em alguns estados, foi instituído o cartão merenda, em que, inicialmente, a família de estudantes de educação básica, desde que participantes do Bolsa Família, recebiam um cartão com uma quantia pré-determinada para realizar a compra de alimentos no período de suspensão das aulas. Porém, no próprio mês de abril, por conta do Plano Nacional de Alimentação Escolar PNAE, a Defensoria e o Ministério Público conseguiram na Justiça que os governos estendessem a alimentação escolar a todos os estudantes da educação básica. Porém, na época, a Prefeitura e o governo do estado recorreram e conseguiram derrubar a nova medida. Mas, felizmente, pouco tempo depois, as diretorias de ensino se mobilizaram e conseguiram que o benefício fosse liberado para mais alunos, variando de R$ 55 a R$ 101. Já vimos como funciona o PNAE, os problemas enfrentados devido à pandemia e como eles encontraram uma solução para tais problemas. Entretanto, podemos observar que, apesar de terem encontrado uma solução, ela não é 100% eficaz. A solução encontrada pelo PNAE foi a criação de um cartão merenda, que, apesar de ser mais fácil de entregá-los às famílias dos alunos, acaba não garantindo que os estudantes recebam uma alimentação adequada e saudável, pois não há uma maneira de controlar o que é comprado com o dinheiro desse cartão. Um exemplo das barreiras desse programa foi relatado por um familiar do grupo, que trabalha na rede escolar, e foi necessário que funcionários fizessem vaquinhas para comprar cestas básicas para as famílias dos alunos que estavam sem ter o que comer. Outro exemplo é o caso de uma mãe que recebeu o cartão merenda, mas não precisava comprar alimentos para casa, então o gastou inteiro em doces para o filho. Uma maneira para sanar tais problemas é oferecer junto aos cartões materiais educativos, como vídeos e panfletos que poderiam ser elaborados pelos nutricionistas, com informações que auxiliam os pais a como fazerem melhores escolhas dos alimentos no momento da compra. Ensinariam também, por exemplo, a como fazer com que alimentos minimamente processados e in natura fossem a base da alimentação e como são determinadas tais classificações. Além disso, seria possível fazer com que eles entendessem que essas escolhas influenciariam diretamente para uma alimentação mais saudável e rentável para as famílias que dependem da agricultura familiar. Em relação aos kits oferecidos pelo PNAE, apesar de compreendermos que há uma maior dificuldade na adesão por parte dos estados e municípios devido à lógica de distribuição, acreditamos que é uma ótima estratégia para oferecer uma alimentação balanceada e saudável. E ao ser priorizado em detrimento do cartão, poderia garantir uma alimentação melhor e mais saudável por parte dos beneficiários.